Boa noite, estimados telespectadores. No dia 3 de fevereiro celebrou-se mais uma vez o Dia dos Heróis Moçambicanos. É uma data importante, mas também muito exigente. Porque falar de heróis não é apenas repetir nomes, é interrogar o presente à luz do que eles significam. Talvez valha a pena começar pelo próprio conceito de herói. A palavra vem do grego, tanto do grego antigo, e na origem não significava simplesmente alguém famoso ou poderoso. Designava uma figura excepcional, portanto, alguém capaz de ultrapassar limites em nome da comunidade. Alguém que protegia, alguém que inspirava e elevava os outros. O herói era um ponto de referência moral. Então, quando um país declara heróis, está a dizer que estes são os valores que nos devem orientar. É uma espécie de organização simbólica do presente. Ora, entre essa organização simbólica do presente e as nossas práticas do dia a dia, abre-se muitas vezes uma distância embaraçosa. Este ano vimos novamente essa contradição. Pelo menos eu vi essas contradições. As cerimônias foram solenes, como sempre têm sido, os discursos foram eloquentes, mas um detalhe falou mais alto do que muitas palavras. As viaturas de luxo que transportaram os dignatários para a Praça dos Heróis em Maputo. Ninguém espera que os governantes andem em viaturas da marca Vitz ou Ractis, mas num país que vive em grande medida de ajuda externa e onde milhões de cidadãos lutam diariamente contra a miséria, esse aparato luxuoso choca com o espírito que a celebração do heroísmo deveria inspirar, nomeadamente a modéstia, o serviço público, a identificação com o povo real e aquilo que se dizia nos tempos da Frelimo Gloriosa. O dirigente tem que ser o primeiro em sacrifícios e o último em benefícios. Então, o heroísmo que celebramos nasceu da renúncia, nasceu do sacrifício e da simplicidade. Quando o ritual do Estado transmite a imagem oposta, isto é, a ostentação, a distância e o privilégio, a mensagem simbólica fica comprometida. Ao mesmo tempo, durante esta mesma semana ocorreu em Chimoio um atentado contra um jornalista. Ainda não se sabe quem está por detrás disso, mas suspeita-se de criminosos ligados a figuras políticas com a conivência da polícia. Então, mais grave do que o próprio ato é o sentimento que ele confirma, a crescente descrença dos cidadãos nas autoridades que deveriam protegê-los. E esta é a outra incoerência profunda. Um país que celebra heróis da libertação, tanto que invoca coragem e dignidade, não pode conviver com a intimidação de jornalistas, não pode conviver com medo e com a suspeita permanente de que a lei protege os poderosos e não o cidadão comum. A defesa da liberdade e da verdade pública é parte essencial do significado moderno de heroísmo. Então, tomemos o exemplo de Eduardo Mondlane, cuja morte deu origem ao 3 de fevereiro. A sua vida mostra o que um herói pode representar de forma concreta. Mondlane soube superar-se. De menino pastor de gado em Manjacaze, tornou-se professor universitário nos Estados Unidos e líder respeitado. A grande lição da sua trajetória é o valor da oportunidade. Se o levássemos realmente a sério, discutiríamos todos os anos como criar mais oportunidades para os jovens, como reduzir desigualdades, como dignificar o serviço público, como proteger quem fala a verdade. Em vez disso, preferimos muitas vezes responder às incoerências com novos símbolos e novos heróis de ocasião. Então, uma esfera pública mais madura faria diferente. Daria ao poder, olha, foram vocês que escolheram esses heróis, então levem esses heróis a sério. Porque se o heroísmo significa serviço ao povo, então a ostentação é uma contradição. Se o heroísmo significa coragem e liberdade, então a intimidação de jornalistas é uma traição ao seu espírito. Então, celebrar heróis só faz sentido quando a celebração nos obriga a melhorar o presente. Caso contrário, nós transformamos referências morais em simples ornamentos protocolares. E um país que reduz os seus heróis a ornamentos acaba sem perceber por esvaziar o próprio futuro. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.